Certo, vamos direto ao ponto. Hoje vamos dar um passo além daquele mito super romântico que todo mundo já conhece de cor e descobrir a verdadeira mecânica literária por trás do romance mais famoso de William Shakespeare. Para isso, vamos fazer o que chamamos de close reading, que é basicamente uma leitura atenta, linha por linha. A ideia aqui é manter sempre no radar as escolhas textuais cirúrgicas que o autor fez e contrastá-las com as escolhas de um homem chamado Arthur Brooke, que contou essa mesmíssima história décadas antes. Vamos desmontar as engrenagens desse clássico para entender como ele realmente ganha vida. Agora, paremos para pensar um segundo. E se a base da maior história de amor de todos os tempos fosse, originalmente, só um poema puritano super moralista, daqueles criados basicamente para dar uma bronca e alertar os adolescentes sobre os perigos da desobediência? Porque é exatamente isso. Antes de Shakespeare colocar as mãos nessa narrativa, ela já existia, mas como uma advertência moral bem pesada. Para ter uma ideia, olha só essas palavras do prefácio do poema A História Trágica de Romeus e Julieta, escrito por Arthur Brooke lá em 1562. Ele diz que os jovens estavam, e cito, escravizando-se a desejos desonestos, negligenciando a autoridade dos pais e apressando-se para a mais infeliz das mortes. Dá para sentir o peso, não é? Ele condena a imprudência. O amor aqui não tem nada de nobre, é tratado como uma luxúria juvenil que resulta, claro, em punição. Era um material cru e cheio de julgamentos morais. Mas aí entra em cena o bardo. Apoiando-nos aqui na brilhante tradução de Carlos Alberto Nunes, podemos perceber perfeitamente como Shakespeare alterou o próprio DNA da história. O enredo já estava lá, claro, mas através de escolhas textuais altamente deliberadas, ele pegou nessa lição de moral quase panfletária e a transformou em alta arte. Vamos entender exatamente como essa genialidade foi construída, começando pela espinha dorsal da narrativa. Parte 1. Tempo e estrutura. O primeiro grande pivô estrutural que alterou fundamentalmente o ritmo da história. O que é realmente fascinante de notar através desse close reading é a compressão brutal do tempo. Na fonte original do Brooke, a ação desenrola-se ao longo de 9 longos meses. Quer dizer, é um romance sem qualquer pressa. Mas Shakespeare, ele espreme tudo isso em meros 4 dias. Isso cria uma verdadeira panela de pressão. Um ambiente onde o tempo, que parecia tão abundante, torna-se subitamente escasso, forçando a história a avançar com um impulso trágico e totalmente imparável. E tem mais. A peça nem sequer começa como uma tragédia pura. Os atos 1 e 2 funcionam exatamente como uma comédia romântica vibrante. Tem festa, tem baile, jovens a brincar com as palavras, tudo muito leve. Só que no ato 3, com a morte inesperada e super violenta de Mercúcio, a ilusão de comédia estilhaça-se num segundo. A partir desse exato ponto de virada, as opções desaparecem e a narrativa dá um mergulho sem volta na tragédia. Parte 2. A linguagem dos opostos. Vamos mergulhar na micromecânica da linguagem de Shakespeare. Para tentar expressar o caos à sua volta, as personagens dependem de extremos absolutos. E aqui entra o uso massivo do oxímoro, que é aquela junção de ideias que se contradizem completamente. Expressões como um amor briguento, um ódio amoroso, um fogo frio. Ao martelar repetidamente nestas contradições no texto, o autor ilustra brilhantemente a total incapacidade dos amantes de encaixarem um sentimento puro no mundo social que está completamente fraturado e polarizado. E além das palavras, há a subversão genial das imagens. Normalmente associamos a luz a coisas boas, certo? Mas aqui a lógica vira do avesso. O dia brilhante e o sol tornam-se os grandes inimigos. O dia traz exposição, a opressão das famílias rivais e um risco real de morte nas ruas de Verona. Por outro lado, a noite escura é reconfortante. É o único refúgio seguro, o santuário onde a intimidade do casal consegue de facto sobreviver. Agora, para que esse amor pareça ainda mais transcendente, ele precisa de contrastes no texto. A ama e o Mercúcio são escolhas textuais vitais porque representam a impureza narrativa. A ama reduz o amor a uma conveniência prática, a casamentos arranjados. Já o Mercúcio tem uma visão puramente cínica e física, zombando constantemente do romantismo. Quando colocamos esse pragmatismo ao lado do lirismo puro dos protagonistas, a grandeza da paixão de Romeu e Julieta simplesmente salta aos olhos. Parte 3. O soneto compartilhado. E este é um dos momentos mais arrepiantes para quem faz análise textual.
Prestem atenção nisto. Durante aquela festa inicial, o mesmíssimo instante em que os dois amantes conversam pela primeira vez, o diálogo deles tem exatamente 14 versos. E juntos formam um soneto perfeito. Eles literalmente completam as rimas um do outro, jogando com o vocabulário religioso de peregrinos e santos. Usar uma estrutura poética tão rígida para conter aquela energia explosiva do primeiro encontro é genial, porque eleva o que seria um simples toque físico a um nível de profunda purificação espiritual. Parte 4. O triunfo da tragédia. Qual é o impacto final de todas estas escolhas incrivelmente meticulosas? Temos aqui, perante nós, uma evolução monumental. Enquanto os amantes no poema original do Brooke eram, no fundo, adolescentes desobedientes que recebiam o que era considerado um castigo merecido, as personagens criadas por Shakespeare são grandiosas. A paixão deles é tão formidável que acabam por atuar como um sacrifício involuntário. Através do close reading, percebemos como a linguagem poética transformou uma fábula moral básica numa obra-prima imortal sobre o choque de forças que não se reconciliam. E assim, chegamos ao final sombrio. A paz, em Verona, é finalmente conquistada, sim, mas sobre uma sepultura aberta. O ódio antigo das famílias é apaziguado, mas o preço foi a perda devastadora dos seus próprios filhos. As últimas palavras do príncipe Éscalo encerram a peça de forma lúgubre, cumprindo exatamente a promessa inevitável de dor. E isso deixa-nos com um pensamento final absolutamente provocador. Depois de desmontarmos a estrutura e a linguagem desta obra, o que é que realmente sobra? Terá sido o amor que, de facto, triunfou sobre um ódio secular, curando o mundo? Ou terão sido estes jovens apenas vítimas de um sistema completamente egoísta e fraturado, resultando num final carregado de uma ironia macabra? A genialidade deste texto está precisamente em recusar dar respostas fáceis. Fica o convite para voltarem às páginas deste clássico, agora com estes novos olhos. Até à próxima análise.